Olá, aqui é Lorival Zeferino Pereira, sou filho de João Pereira dos Santos, Maria Zeferina Pereira, sou natural de Mucurici, no norte do estado do Espírito Santo. Nasci naquela cidade, vivi muito pouco tempo lá, e de lá eu fui com a separação, houve a separação dos meus pais, e eu e mais os meus irmãos, somos um total de 10 irmãos, e fomos levados para a cidade de Nanuque. Chegando em Nanuque, um dos meus irmãos ficou com a minha avó, Maria Romana, e os demais, dois foram deixados com a senhora por nome de Diolinda, na Vila do Cachorro Nu, em Nanuque. Eu e mais alguns fomos levados para ficar na casa, na realidade ficamos na casa da nossa avó e pouco tempo depois fomos levados para a casa da minha tia, Maria Francisca, que morava no Zaru, Inclusive já veio a falecer, tanto a minha avó quanto a minha tia já faleceram. Mas com o tempo foi passando, eu fiquei um tempo, depois meu pai trabalhava na roça, cortando mata na época, cortando madeiras, e eu fui ficar com meu pai. O tempo foi passando, fiquei com meu pai, morei com meu pai, e quando chegou um certo dia, um senhor que morava em Nanuque, que tinha criatório, um matadouro, de bode, de carneiro, se interessou por mim e pediu ao meu pai para que pudesse deixar eu morar, no caso com ele, que ele ia cuidar de mim, ia tratar de mim e ia me dar estudo. E como uma promessa, geralmente as pessoas na maioria das vezes acabam caindo, meu pai caiu e deixou eu ficar com esse senhor. Eu fiquei lá um tempo com ele, mas esse tempo que eu fiquei foi de muito sofrimento, pois eu era criança ainda. Eu imagino que eu tinha por volta de 6 anos, acho eu que tinha uns 6 anos. E com o passar do tempo, eu acordava todos os dias de manhã, 1h da manhã, e auxiliava eles quando estavam matando animais. Eu segurava a lamparina na época para que pudesse clarear e pudesse matar os animais, tanto carneiro quanto bode. E muitas das vezes a lamparina caía no chão, e aí era quando ele me batia e tudo. E amanhecia o dia, eu pegava a carne, o produto, dessa matança, e saía na rua também para vender. E muitas das vezes eu vendia, não vendia direito, ou chegava no troco errado, ou às vezes eu até vendia fiado. Pessoas me pediam, eu cheguei até a vender fiado, era criança. Então as pessoas compravam comigo e acabavam eu apanhando por isso. Então apanhei muito, e aí foi quando eu senti que estava apanhando muito, eu voltei para a casa do meu pai. E aí chegando na casa do meu pai, só deu tempo de eu chegar, imediatamente ele chegou também para me buscar de volta. E aí eu já tinha contado para meu pai que eu tinha apanhado muito lá na casa dele. Aí meu pai tinha falado para ele tudo, ele prometeu que não iria mais bater em mim. E aí acabou meu pai se convencendo, devido às suas dificuldades, acabou deixando que eu voltasse com ele, acabei voltando. Só deu tempo de eu chegar na casa dele, ele novamente me bater, e aí eu já não voltei mais para a casa do meu pai. Foi quando eu decidi morar na rua, ficar como criança de rua. E aí fiquei. Primeiro passo foi eu ir com meu primo e mais alguns para Três Corações, onde tinha lá os meus primos lá em Três Corações que moravam lá. Aí fiquei um pouco lá, não fiquei muito tempo em Três Corações e voltei novamente para Nanuque. Só tem que ir voltando para Nanuque, eu fiquei morando na rua mesmo, morando debaixo da ponte, debaixo das feiras, barraca de feira, eu dormia e aí ficava. Essa era a minha vida que eu tinha em Nanuque. E aí o tempo foi passando, depois encontrei, aí meu pai, alguém que tinha colocado para ele que eu estava morando na rua, e aí ele conseguiu me localizar e me pegou.
foi lá e me buscou e trouxe para casa dele. E aí fiquei morando com ele, na casa dele, e foi quando o tempo que ele tinha, veio o falecimento de um tio, um irmão dele, que era meu tio, o tio José, que morava em Carmo Chaga, e aí nesse velório lá, eles acabaram se encontrando, eles eram de mal, e acabou eles se fazendo as pazes, e aí foi quando também o mesmo pediu para que o meu pai pudesse deixar que eu fosse morar com ele. E morar ele morava, no caso, em Boa Esperança, cidade de Boa Esperança, e aí foi quando meu pai deixou. Eu morei, fui morar com ele. Não sabia onde estava minha mãe, nem nada. E aí, com o passar do tempo, eu fui morando lá. Também tive as minhas dificuldades, tudo, lá em Boa Esperança. E com o tempo, cheguei um primo meu localizado que trabalhava na cidade de Vitória, fazia linha de ônibus, né, ligando Vitória a Boa Esperança. E aí eu fiquei sabendo através dele que ele conhecia, sabia onde minha mãe estava, tinha localizado minha mãe, tinha conversado com minha mãe, sabia onde onde ela estava. E se por acaso o dia que eu quisesse ir lá, ele iria comigo. E aí foi quando passou um tempo, ele acabou saindo dessa empresa de ônibus, mas e aí ele passou a trabalhar numa empresa de água, né, Tengá. E aí eu resolvi ir para Nanuque, e aí encontrei ele nessa empresa, e aí pedi para localizar, para ele ir comigo, aí eu decidi, já tinha decidido ir direto para Vitória para encontrar minha mãe, que eu queria morar com minha mãe. E aí acabei indo, né, para encontrei com ele, aí ele me levou para casa da minha mãe, e a minha mãe morava nesse período no bairro Aribiri, né, lá no locais alugados, né, que tinham uns barracos, né, alugados, e a minha mãe morava ali naquele local. Morava nesse período a minha mãe, a minha irmã, né, Maria Madalena, que tinha ido com a minha mãe, e mais, acho que dois irmãos meus que estavam com ela naquele período que eu cheguei. Mas também não fiquei muito tempo com a minha mãe. E aí parece que meu caminho era mesmo viver sozinho, né? E aí foi quando eu decidi que eu iria, com o tempo, eu tinha aí já acho que por volta de 14 a 15 anos, acredito eu. Às vezes faz confusão devido à idade, né? Mas acho que tinha por volta aí de 14 anos. Tinha ido lá com meu tio ficar 12 anos, e agora eu estava com 14, entre 14 e 15 anos. E aí o tempo foi passando, trabalhando, encontrei, o primeiro emprego meu foi num mini mercado, né, por nome de Minimax, né, que funcionou na Praia de Suá, um emprego assim de carteira assinada, né, tirei minha carteira, assinei, até perdi essa carteira, tentei localizar, não consegui, um mercado chamado Minimax. E aí eu trabalhei um tempo nesse supermercado, depois trabalhei também na floricultura, depois que funcionou no outro mercado, e também depois arranjei algum serviço de trabalhar com construção civil, e não tinha 18 anos ainda. E quando completei 18 anos, aí foi quando que eu decidi mesmo, tirei todos os documentos, já tinha, fui dispensado do serviço militar, tirei todos os meus documentos, e aí eu tinha um caminho. Uma grande empresa estava contratando em Vitória para levar para Volta Redonda para a construção em Volta Redonda da reforma, né, da CSN, no caso, Companhia Siderúrgica de Tubarão, perdão, Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. E aí foi quando eu decidi, mas era muita gente para ir para Volta Redonda, e acabei me inscrevendo e fui para trabalhar em Volta Redonda. Mas chegando lá, eu já tinha participação muito boa, né, na Igreja Católica, que no Aribiri, Ataíde, né, conheci várias pessoas na época da igreja, e aí passei a conviver também, indo para Volta Redonda. Chegando lá tive muita dificuldade,
no começo, o primeiro foi chegar a gente lá, deixar a gente num breu só, aquela neve que parecia que estava geando, né? Tudo branco, e na cidade de Volta Redonda. E aí eu fiquei, deixou a gente lá, os ônibus despejou a gente lá, e aí esperamos amanhecer, o sol clarear, aparecer, e aí foi quando o dia amanheceu, aí o pessoal da empresa veio e mostrou a gente onde tinha que tomar o café, né? Tomar um café lá na cantina lá da empresa. Aí fomos tomar aquele café, tomamos e depois fomos deslocados para ir para os alojamentos, né? Aí era muito ônibus, muita gente sendo levado para ir para os alojamentos, para arranjar o seu local, o seu quarto, onde você ia ficar junto com os outros colegas de trabalho. Aí fui para lá, para aquele local, e aí fui trabalhando, muita poeira naquele local, aquele alojamento em volta, os ônibus chegavam, mas era muita poeira, chegava a vermelhar tudo. Então, aquela poeira vermelha, então vermelhava tudo lá naquele alojamento em volta dele. Aí fui, mas eu não perdi o contato com a igreja, né? Aí lá eu passei a conhecer, fui numa igreja católica de Santo Agostinho, né? Em Volta Redonda, e nessa igreja de Santo Agostinho eu passei a ter um convívio bom com as pessoas, cheguei a levar inclusive música, né, que eu cantava em Vitória, isso eu digo Vitória, na verdade Vila Velha, né, que só falo Vitória, mas é Vila Velha, cidade de Vila Velha, e aí eu levei para Volta Redonda, lá para Santo Agostinho, nessa igreja católica, e aí passei a conhecer as pessoas, né? A ter um certo envolvimento com as pessoas, conheci Irmã de Caridade, Maria Cândida e Margarida Maria de Jesus, que eram duas irmãs daquela igreja, né, que atuava naquela igreja, e várias outras pessoas como Maria Cupertino, Graça, Tião Barbosa, Sebastião Barbosa, Sebastião Lourenço, então, e Maria Cupertino, no caso que já falei, Perpétua, e tantas pessoas boas, bacanas, e que para mim marcou muito. E aí, como conheci aquelas pessoas e ia sempre na igreja, terminava as coisas aos domingos, eu estava lá na igreja, participando daquela missa, daquela celebração, eu estava ali participando dos grupos de cântico, eu participava, e as pessoas me conheceram bem, passou a gostar de mim também. E aí com o tempo eu fiquei doente, peguei uma pneumonia e não, devido a estar doente, eu preferi não ir mais lá na igreja e queria ver se eu conseguia me curar primeiro para depois eu ir. Só tem que aí as pessoas não esperaram, as pessoas gostaram tanto que elas foram no alojamento e ver o porquê do meu sumiço. E aí foi quando eles perceberam que eu estava muito doente, tinha pego uma pneumonia e aquela pneumonia, se não curasse, ela ia me matar. E aí foi, o que elas fizeram? Me pegaram, me levaram lá para a casa delas para cuidar de mim. Só tem que com o tempo, tomei muito antibiótico, eu tomei muita, a Maria Cândida e a Margot, né, Margarida de Jesus, cuidou muito de mim, me deu um ótimo tratamento que eu devo a minha vida a eles. E aí com esse tempo, essas duas irmãs que cuidou muito de mim, fez suco que eu nunca tomei, de cenoura com beterraba, então fazia aquele suco que tinha vitamina C e me dava com laranja e tudo, e aí eu tomei muito cuidado, parece que eu estava no paraíso. Eu estava no paraíso naquele período. E aí foi quando, conversando e lá, e acabou a empresa, eu só compareci na empresa e aí fui demitido da empresa. Eu fiquei muito tempo fora de lá e aí doente não podia trabalhar, então eu tinha que ficar de cama, fiquei camado e tendo aquelas pessoas que me ajudaram muito. Então, gente, eu tenho que dizer que a minha primeira homenagem a essas pessoas que cuidaram de mim, que me trataram com amor, que é exatamente as pessoas dessa comunidade chamada de Santo Agostinho na época. Então, que tem essas pessoas, Maria Cândida, Margarida Maria de Jesus, Maria Cupertino, Sebastião Lourenço,
Graça, Maria das Graças, e muita gente boa, esse é um pouco do que eu estou falando, tem muito mais, comadre Aparecida, Nilza, e todas essas pessoas que foram muito boas para mim foi o que eu precisava encontrar. E lá sim, eu nasci de novo, eu vivi de novo, vivi uma vida de ser humano. E o que eu tenho que agradecer a essas pessoas, a minha primeira homenagem